Boa noite, professores e alunos. Eu me chamo Ricardo, Daremos início a esta aula a respeito de termos da oração, sujeito, verbo e seus complementos e modificadores. Os objetivos. Objetivo geral: compreender a ordem e função dos termos dentro de uma oração. Os objetivos específicos: explicar a respeito da oração e sua estrutura, esclarecer sobre os termos essenciais de uma oração, abordar a ordem direta e indireta dos termos dentro da oração. Sintaxe da oração. Sintaxe é a relação dos termos dispostos na estrutura. Frase é o enunciado com sentido completo, capaz de fazer uma comunicação. Na frase é facultativo o uso de verbo. Então a frase ela pode ter ou não ter verbos. Oração é o enunciado com sentido que se estrutura com base em um verbo. Já a oração, diferentemente da frase, ela tem por obrigação conter um verbo em sua base estrutural. Período é a oração composta por um ou mais verbos. O período contém um verbo, chamamos ele de período simples. E quando tem dois ou mais verbos, o chamamos de período composto. Essa frase servirá como base para que possamos explicar mais a respeito de frase e oração. Ele provou que supera limites. Se eu pego uma parte dessa frase, ele provou, logo a gente faz-se uma pergunta: provou o quê? Então, ele provou, não temos aqui uma frase. Por quê? Porque para ser frase precisa-se de um sentido completo. E logo, ele provou necessita de um complemento. Então, para ser frase, necessita de todo o seu segmento de frase. Então, ele provou o que supera limites. Então, o que supera limites é o seu complemento. Então, faz-se uma pergunta: tem-se sentido completo quando se tem a metade desta frase? Não. Já se a gente pega a metade dessa frase, ele provou, temos aí uma oração, certo? Porque ele provou tem-se um sentido, em questão de provar algo. Então tem-se aí uma oração, em vista que vimos que oração é um enunciado com sentido que se estrutura com base em um verbo. Que superou limites. Não temos aí uma frase, certo? Mas temos aí uma oração, por conta da oração se basear, ter como base um verbo. Análise sintática. A análise sintática só é possível de ser feita em um enunciado que contenha verbo. Então, a análise sintática, que é o fundamento desta aula, ela só será possível ser feita através de um enunciado que contenha verbo. O foco da aula é em relação ao período simples, período com um único verbo. O foco da aula é uma relação ao período simples. Não nos interessa frases sem verbos. Como já foi dito, frases sem verbo não se é possível fazer uma análise sintática. Faz-se a pergunta ao verbo para descobrir o sujeito.
Então tá aí um dos princípios para se encontrar o sujeito da oração. Então faz-se a pergunta ao verbo, como foi feito na frase passada. Ele superou limites. Então vimos ali que a gente pergunta ao verbo quem superou, né? Quem superou? Superou algo. Então o que? Limites, não é isso? Análise sintática é um dos assuntos estudados na sintaxe, parte da gramática encarregada de analisar a função das palavras em uma frase com verbo. Termos da oração. Segue-se uma hierarquia. Então, para fazer essa análise sintática, segue-se uma hierarquia, que são os termos essenciais da oração, termos integrantes e termos acessórios. Os termos essenciais são sujeito e período. Sujeito e predicado, aliás, constitui a base das orações. Então, sujeito e predicado são a base das orações. Termos integrantes são complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, predicativos do sujeito e do objeto, agente da passiva, complemento nominal. Eles são responsáveis por completar a estrutura da frase. Então, eles complementam a estrutura da frase, ou melhor, a estrutura da oração. Termos acessórios: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, explicativo, vocativo. Esses termos acessórios são responsáveis por agregar valor à estrutura das orações. Então, eles agregam valor. Descrição dos termos da oração. O sujeito é o ser da oração ou a quem o verbo se refere e sobre o qual se faz uma declaração. Então, o sujeito é o ser da oração ou a quem o verbo se refere e sobre o qual se faz uma declaração. Sujeito indeterminado, quando não se quer ou não se pode identificar claramente a quem o predicado da oração se refere. Observe que há uma referência imprecisa ao sujeito. Ocorre com o verbo na terceira pessoa do plural, desde que o sujeito não tenha sido identificado anteriormente ou depois. Estamos dando aqui as descrições desses termos, né? Para posteriormente a gente apresentar as frases com esses elementos e assim as análises, tá? As análises serão feitas no próximo vídeo, levando em consideração essas descrições que estão sendo apresentadas nesta primeira aula. O sujeito indeterminado com o verbo na terceira pessoa do singular, sendo este verbo indireto, verbo transitivo indireto, verbo de ligação mais o se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Inexistente. O sujeito inexistente. Oração sem sujeito ocorre quando há verbos impessoais na oração. Haver no sentido de existir, ocorrer ou indicando tempo decorrido. Fazer indicando temperatura, fenômeno da natureza, tempo. Transitividade verbal, o verbo intransitivo.
verbo que não exige complemento, verbo transitivo direto, conhecido com a sigla VTD, verbo que precisa de complemento sem preposição, verbo transitivo indireto, VTI, verbo que precisa de complemento com preposição, verbo transitivo direto e indireto, VTDI, precisa de dois complementos, objeto direto e objeto indireto, verbo de ligação, VL, não indicam ação. Esses verbos fazem a ligação entre dois termos, o sujeito e suas características. Essas características são chamadas de predicado do sujeito. Adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, instrumento, lugar, causa, dúvida, modo, intensidade, finalidade, entre outros. O adjunto adverbial é um termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo, de um advérbio. Aposto versus vocativo. O aposto é um termo acessório da oração que se liga a um substantivo, tal como o adjunto adnominal, mas que, no entanto, sempre aparecerá com a função de explicá-lo, aparecendo de forma isolada por pontuação. Então, o aposto tem por função sintática explicar o termo antecedente, aposto, certo? O vocativo é o único termo isolado dentro da oração, pois não se liga ao verbo nem ao nome, não faz parte do sujeito nem do predicado. A função do vocativo é chamar. O vocativo tem por função chamar o receptor a que se está dirigindo. É marcado por sinal de pontuação. Adjunto adnominal. O adjunto adnominal é o termo que caracteriza e ou define um substantivo. As classes de palavras que podem desempenhar a função sintática de adjunto adnominal são adjetivos, artigos, pronomes, numerais, locuções adjetivas. Portanto, se trata de um termo de valor adjetivo que modifica o nome ao qual se refere. A continuação desta aula dá-se com a análise das frases, certo? E faremos posteriormente este vídeo com frases explicativas e frases analisadas de acordo com os termos da oração, certo? Que acabamos de ver as suas funções e suas descrições em sua ordem hierárquica. Então seguimos essa ordem hierárquica e demos nesta aula as suas devidas descrições. Até a próxima.